Oi pessoal, aqui é o Elbi. Dando continuidade ao que a gente estava tratando no módulo anterior, a gente falou sobre o núcleo de uma célula intérfase. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a membrana nuclear, o nucleoplasma e o nucleolo. Nós já falamos, boa parte do que a gente vai falar aqui agora, nós já tratamos nos outros módulos como observação. Eu abri parênteses e falei, nucleolo não tem membrana, algumas coisas assim que a gente agora vai colocar de forma contínua aqui. Tudo bem? Vamos lá. A membrana plasmática, a membrana plasmática é feita de bicamada lipídica, como a gente já estudou. A membrana nuclear, ou a carioteca, dependendo de onde você estiver lendo, ou cariolema, ela é feita pela mesma composição de bicamada lipídicas e proteínas, só que mudam um pouco as proporções desses componentes aí nela, mas é uma bicamada lipídica como a membrana plasmática, que é uma bicamada lipídica como a parede do retículo endoplasmático. Então a gente tem tudo feito da mesma coisa, mas com formatos diferentes, desempenhando papéis diferentes e as proporções dos componentes em cada uma delas diferentes. Só isso. A carioteca, ou a membrana nuclear, o envoltório nuclear, ele tem um monte de poros. E ela é constituída por duas membranas, duas bicamadas lipídicas. Eu tenho uma membrana externa e uma membrana interna. A membrana externa, ela prolonga e emenda com o retículo endoplasmático. A membrana interna da carioteca, ela está voltada para o nucleoplasma, ou seja, entre aspas, o citoplasma do núcleo. Ok? O nucleoplasma, ele vai ter o nucleoplasma, pensando dentro do núcleo, ele vai ter proteínas que estão ali para ler o DNA. Ele vai ter proteínas que estão ali para condensação dos cromossomos. Ele vai ter nucleotídeos que estão ali para ser utilizados, certo? Na síntese de RNA e de DNA. Vai ter o DNA. E vão ter RNA ribossomais sendo produzidos. Nós estamos falando de uma célula intérfase. Ok? Isso tudo vai estar ali no nucleoplasma, que está em contato com a membrana, com a parte interna, com a membrana interna da membrana nuclear. A membrana interna e a membrana externa, elas se encontram em alguns pontos formando poros. E esses poros, eles são a passagem para troca de substâncias entre o citoplasma e o núcleo da célula. Entre a membrana interna e a membrana externa, a gente tem uma cavidade, e essa cavidade chama espaço perinuclear. Entenda o seguinte, essa cavidade aqui, ela é como se fosse aquela cavidade, aquele espaço do retículo endoplasmático. Não tem uma membrana em cima, uma membrana embaixo, um espaço no meio? É a mesma coisa aqui. Do lado de fora, na membrana externa do núcleo, eu tenho ribossomos presos nela também. Do lado de dentro, não. Se eu tenho ribossomo preso dentro dela, do lado de fora, esses ribossomos produzem proteínas que jogam aqui dentro, que vão caminhar pelo retículo endoplasmático. É tudo uma coisa, continuação da outra, ok? Esse espaço, então, perinuclear, ele funciona como se fosse o interior dos saquinhos ali do retículo endoplasmático. Como a gente já tratou, carioteca, retículo endoplasmático, membrana plasmática, tudo é a mesma composição, certo? Tudo feito da mesma coisa. Eles simplesmente vão dando continuidade um ao outro. Mas, de acordo com o local que está, o seu papel vai ser diferente. Os poros que a gente falou ali, que são os encontros da membrana externa e a membrana interna do núcleo, esses poros, por onde vão trocar material do citoplasma com o núcleo da célula, eles vão variar muito dependendo do tipo de célula, do estágio funcional da célula. Por exemplo, uma célula embrionária que está trabalhando, produzindo muita proteína para poder dividir logo, para poder desempenhar suas funções, para poder as células irem encaixando no seu lugar, no seu organismo e desempenhando o seu papel no organismo que está sendo formado. Uma célula células que estão em intensa atividade, como de um embrião, essas células, elas têm muitos poros. Isso aqui é uma carioteca e você está vendo os poros ali dela. Tem muitos poros. Muitos poros porque eu tenho muito RNA sendo produzido para poder ficar saindo daqui para ir para o citoplasma, para produzir muita proteína, para essas proteínas desempenharem o seu papel nesse corpo que está em formação. Então, uma célula embrionária vai ter muito poro. Uma célula que não é embrionária, por exemplo, um espermatozoide,
Ela ainda não está naquele processo de produzir o organismo. A única coisa que ela tem que fazer é fecundar aquela célula. Ela vai ter muito poucos poros. Isso já caiu, por exemplo, em algumas questões de vestibular. Por quê? A célula, como eu já falei lá atrás nos outros módulos, ela está otimizando recursos. Para que ela vai precisar ter estruturas complexas? Não são simples, né? Elas se encontram, mas elas são estruturas complexas, que não é o caso do ensino médio estudar o funcionamento desses poros. Mas, para que ela vai manter estruturas complexas que são esses poros? Gastar energia e nutrientes para isso? Para que ela vai manter isso se ela não precisa ter tantos poros assim? Então, isso faz parte da economia de recursos da célula. Uma célula que está precisando de muita troca com o citoplasma, muito poro. Que não tem tanta troca com o citoplasma, poucos poros. Ok? Analise isso independente da célula que der para você nas questões que vocês vão resolver. Analise se ela precisa de muita proteína ou pouca proteína. Se ela precisa estar produzindo proteína ou se ela já está com tudo pronto para o papel que ela vai desempenhar. E aí você vai entender se são muitos poros ou poucos poros. Lembrando, lá no, entre aspas, citoplasma do núcleo ou nucleoplasma, você vai ter um material ali equivalente ao hialoplasma, ou seja, aquele gel com proteínas, com nucleotídeos aqui no caso, e lá no citoplasma você tem muitos aminoácidos. No nucleoplasma você vai ter muitos nucleotídeos, você tem DNA, você tem RNA e você tem proteínas aqui também. Lembrando disso. Lá dentro do nucleoplasma você vai ver uma região mais densa, mais escura, e essa região mais densa e mais escura é o nucleolo, que como a gente já viu em outros módulos, não tem membrana, não é organela, ele é um lugar. É um lugar dentro do núcleo onde você tem uma concentração maior de RNA ribossomal sendo fabricado e, portanto, é mais denso, e porque ele é mais denso, você dá nome para ele. Ok? O nucleolo, como eu já falei também no outro módulo, ele pode aparecer em determinadas células. Você pode identificar uma região mais densa e outra também. E você não sabe diferenciar onde é exatamente que você tem RNA ribossomal sendo produzido. Não tem problema, dependendo do estágio funcional da célula, você vai ver mais de um. Normalmente você vai ver uma região mais densa, que é o nucleolo. Mas pode acontecer de você ver mais de um, isso é possível, você tem que estar ciente disso. Nós já falamos que ele não apresenta membrana, então esses esquemas que aparecem nos livros, gente, eles levam a entender que existe uma membrana aqui, às vezes tem até um reflexo, um brilho ali. Não confundam isso. Nucleolo é um lugar. Não esqueçam disso. Nucleolo é um lugar. No nucleolo, o que eu vou ter? RNA ribossômico, bastante. Eu vou ter proteínas, sim, porque as proteínas estão ali fazendo o papel de ler o DNA para produzir aquele RNA. E eu vou ter uma pequena quantidade de DNA. Por que eu vou ter pouco DNA? Porque eu preciso ter naquele lugar ali só aquele pedaço de DNA suficiente para poder produzir o RNA ribossomal e as proteínas que vão estar lendo ali para produzir aquele RNA ribossomal. Então eu tenho pouco DNA, muito RNA e uma quantidade razoável de proteína. Ok? O nucleolo, ele desaparece no início da divisão celular. Por quê? O nucleolo, ele está lá, ribossomo sendo produzido, o DNA tem que estar desenrolado, descondensado. Cromossomos desenrolados, descondensados, são o DNA, o nucleolo aparece na célula intérfase. A célula recebeu um start para poder começar uma divisão celular, seja mitose, seja meiose, o DNA vai começar a se condensar. Quando ele começa a se condensar, a fita de DNA que está aberta, ela vai começar a embolar e ficar mais densa. Aí as proteínas que estavam lá lendo esse DNA lá no nucleolo, elas não vão conseguir mais ler aquela fita de DNA. Se não vão conseguir ler a fita de DNA, não produz RNA. Se não produz RNA, aquela região mais densa começa a ficar menos densa e desaparece. Então o nucleolo desaparece no início da divisão celular, no início de uma mitose, por exemplo, e ele reaparece lá no final, na telófase, quando as células estão se dividindo já, viraram células novas, a carioteca volta a se formar, o DNA, o cromossomo volta a descondensar, aí descondensou, as proteínas já começam a ler o DNA ribossomal, a parte onde tem a sequência lá no DNA para os ribossomos, já começa a produzir RNA ribossomal e aquilo já volta a ficar denso e o nucleolo vai aparecer outra vez. Ok? O nucleolo responsável pela síntese de RNA ribossomal. O ribossomo ele é feito de duas partes. Você tem uma porção menor e uma porção maior.
Essas duas porções são moléculas diferentes de RNA, vão ser produzidos ali no nucleolo, ok? Normalmente um, às vezes você vai ter mais de um. Mas para todos os efeitos, o nucleolo origina os ribossomos. Na hora de você resolver questões, o nucleolo origina ribossomos. Se pedir para você desenvolver melhor essa ideia e explicar, você vai explicar. Não é um lugar, é o trecho do DNA onde tem a sequência do RNA ribossomal, e aí esse RNA ribossomal vai estar sendo produzido, e porque fica mais denso todo aquele complexo de produção, é que você vai enxergar aquela região que é o nucleolo, e dali estão saindo esses RNAs ribossomais que vão para o citoplasma, se envolverem em proteínas e se tornar ribossomo lá. Se você tiver de destrinchar a ideia, é esse o conteúdo. Agora, para todos os efeitos, se quiser ser objetivo, nucleolo origina ribossomos. Ok? Por enquanto é só.